Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Anselmo, né, um dos tutores virtuais de vocês. E a gente vai agora gravar uma sequência com três videoaulas, tá? São aulinhas bem curtas, que vão servir com uma forma de dar algumas dicas, né, relativas ao que vai ser exigido de vocês no terceiro exercício escolar, tá certo? Que o foco, né, vai ser maior, né, no teorema do ângulo externo, né, e as consequências, né, desse teorema, né. Então a gente vai é, dar algumas definições, né, fazer algumas demonstrações e propor, como já foi proposto no material publicado no Moodle, né, alguns exercícios para vocês, tá certo? Então, duas dicas, né, a gente vai dar aqui nessa aula 7, tá? Primeiro a gente vai começar definindo o que é um ângulo externo, né? Então vamos imaginar um triângulo aqui, tá? Tô me referindo ao ângulo externo de um triângulo, mas que serve para qualquer polígono, na verdade, essa definição, tá? Então eu tenho aqui um triângulo ABC, tá certo? Um ângulo externo é aquele ângulo que é formado por um lado, tá? E pelo prolongamento de um lado adjacente, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar minha canetinha, né? Eu tenho aqui esse lado AB, tá certo? E tem aqui o lado BC, ok? Então, um ângulo externo é justamente um ângulo que é formado por um lado, no caso o lado BC, e o prolongamento desse lado AB. Então, esse ângulo aqui é um ângulo externo, tá? A gente pode definir dessa forma, tá ok? Então, é um ângulo formado por um lado e o prolongamento do seu lado adjacente, tá certo? Bom, então em cima dessa definição de ângulo externo, né, a gente vai enunciar alguns teoremas e vai provar, tá certo? O principal, né, é o teorema do ângulo externo, né? O que é que diz esse teorema, né? Esse teorema me diz que qualquer ângulo externo de um triângulo, tá certo? É maior do que qualquer um dos dois lados internos, desculpa, gente, qualquer um dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele, tá? Então, por exemplo, esse ângulo D, tá? O que está sendo dito aqui é o quê? O que está sendo dito aqui, esse ângulo D, tá? Ele é maior do que B e também maior do que C. Então, D é um ângulo externo, tá? Então, o teorema do ângulo externo diz que esse ângulo é maior do que os dois ângulos, tá? Do que cada um dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele, ok? Ou seja, ele não vai ser necessariamente maior do que o A. Pode ser ou não, né? No caso do A ser um ângulo obtuso, por exemplo, o D vai ser menor, não é isso? Então, o que vale é que um ângulo externo, tá? Ele é maior do que qualquer um dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele, tá bom? Então, como é que a gente pode justificar isso daí, né? Como é que a gente pode provar isso? Bom, vamos olhar para essa figurinha aqui, né? Tá aqui a figurinha, o triângulo ABC, tá? É um ângulo externo D, tá ok? Vou dar nomes aqui aos vértices, ó. Tá aqui o vértice A, vértice B e aqui um vértice C, né? Vou pegar essa mesma figurinha aqui e vou acrescentar alguns elementos nessa figura, tá? Continuando aqui, ó, eu tenho aqui o vértice A, tá? Como já tinha antes, vértice B, tá ok? Um vértice C, difícil escrever com o mouse, né? Bom, vou pegar aqui esse vérticezinho aqui, ó, esse ponto aqui, chamar de D, tá? E aqui de E, tá certo? Como foi que eu obtive essa figurinha? Deixa eu explicar. Eu vou partir daqui do vértice C, tá certo? E vou traçar um segmento, vou passar, na verdade, vou traçar um segmento que passe pelo ponto médio de AB, ou seja, o segmento BD é congruente ao segmento AD ou DA, tá certo? E também eu vou vir com esse segmento até um ponto E, de modo que esse segmento DE seja congruente a CD, ou seja, D vai ser ponto médio tanto de AB como de CE. E depois eu puxo aqui um outro segmento, tá? É A no caso, tá ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, né, que o B, eu vou mostrar, tá? Que B é menor do que D,
ok? Fica como um exercício, na verdade já está proposto isso para vocês, tá? Mostrar que o C vai ser menor que o D. A maneira vai ser bem parecida do que essa, tá? Que eu vou fazer aqui. Então vamos lá, o que, que a gente vai fazer? Bom, pela forma como eu construí, né, como eu tracei esse segmento aqui, CE, o que foi que aconteceu? Eu tenho aqui esse triângulo BCD, ok? Que tem um lado aqui, ó, medida 1 tracinho, tem um lado aqui CD marcado com 2 tracinhos, né? E se a gente for observar direitinho, ó, esse triângulo aqui BCD, ele vai ser congruente ao triângulo ADE. Congruente por quê? Pelo caso de semelhança L a L. Semelhança não, congruência, perdão. Pelo caso de congruência L a L, lado, ângulo, lado. Ó, eu tenho esse lado aqui, que é congruente a esse. Tá ok? Eu tenho aqui esse lado aqui, congruente a esse. Ok? E tem aqui dois ângulos opostos pelo vértice, né? Estão marcados aqui na cor verde. Então, ó, lado de um tracinho, ângulo verde, lado de dois tracinhos. Aqui no outro triângulo eu tenho lado de um tracinho, ângulo verde, lado de dois tracinhos. Então, esses dois triângulos são congruentes. Tá, então o que é que acontece? Se esses dois triângulos são congruentes, ó, esse ângulo aqui que mede Bzinho, estou chamando de Bzinho essa medida, tá? Essa daqui também vai ser Bzinho, ok? Deixa eu marcar aqui. Na verdade, acho que vocês já estão conseguindo perceber isso, né? Esse ângulo é igual a esse daqui. Igual no sentido de congruente, tá? Medidas iguais, tá certo? Porque está oposto, ó, ao lado de dois tracinhos, ok? E se aqui mede x, ó, aqui mede x, aqui também vai ter x, que é justamente o ângulo que está oposto ao lado de um tracinho, tá certo? Então, o que que acontece, ó? Pela maneira como foi construído, eu tenho aqui esse segmento AE, tá certo? AE, que está dividindo o meu ângulo D, ó, Dzinho aqui, está dividindo esse ângulo em dois outros. Então, na verdade, eu tenho que o B ele vai ser menor do que o D, que era isso que a gente queria provar, né? Ó, o ângulo D é esse pedaço todo aqui e o B, ó, é só uma parte, na verdade, do ângulo D. Tem ainda uma diferença aqui, ó. Aqui eu vou ter um ângulo justamente D menos B, né? Com essa medida daqui, tá certo? Então, como vale para qualquer ângulo, né? Eu tenho o que aqui? Eu tenho que B é menor do que D, tá certo? E fica como exercício para vocês provar que C é menor do que D, ok? Beleza, né? Vamos lá então. É uma consequência imediata desse teorema, né, o que a gente chama de corolário, tá? É de que a soma de dois ângulos internos de um triângulo, tá certo? A soma de dois ângulos internos de um triângulo é sempre menor que 180 graus, tá? A gente está fazendo isso daqui, vocês podem até, em algum momento, questionar o seguinte. Ô, Anselmo, eu não sei que a soma dos três é 180, como é que eu não já posso usar isso daí para poder garantir que a soma de 2 vai ser menor que 180? Não, tá? Na verdade, na primeira unidade, a gente admitiu um resultado como verdade, mas não fez a prova dele, tá? Então, pra gente, até o momento, a gente não pode admitir que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, tá? A gente ainda tá... A gente partiu disso, considerou isso como se fosse um axioma lá na primeira unidade, né? Mas, na verdade, aquilo ali é demonstrável. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que pode provar isso daí, tá certo? Então, até então eu não sei, eu não posso usar o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Eu não sei disso, é como se eu não soubesse disso daí, tá certo? Bom, então o corolário é o seguinte, tem a soma de 2, tá? Vai ser menor do que 180, então eu quero provar isso daí. Então novamente eu tenho aqui meu triângulozinho, com os ângulos internos A, B e C, e tenho aqui um ângulo externo D, ok? Eu quero mostrar que a soma de dois desses ângulos é menor que 180, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar que C mais A, que é a soma de C com A, é menor que 180. Bom, pelo teorema do ângulo externo, né, o que, que a gente sabe? A gente sabe que o ângulo externo ele é maior do que qualquer interno não adjacente a ele. Então esse D aqui, ó, ele é maior do que o C, ou C menor que D, eu posso dizer dessa forma, né? C menor que D,
pelo teorema do ângulo externo. C é um ângulo interno que não está adjacente a D. Logo, é menor. Tá certo? Se eu somar a medida do ângulo A dos dois lados, o que é que acontece? Eu vou ter que C mais A é menor que D mais A. Tá certo? Isso é uma propriedade dessa relação de ordem, né? Ok? Bom, só que D mais A, ó, eu tenho aqui, ó, que D e A são ângulos suplementares. Então, a soma de D com A é 180 graus. Logo, C mais A vale 100 e... Ou melhor, é menor que 180 graus. Que era justamente isso que eu queria mostrar. Tá? Fica como um exercício, tá? Provar que o B também, B mais A ou B mais C também vai ser menor do que 180, tá bom? Tentem fazer isso daí. Bom, para a gente partir para o nosso próximo teorema, né, primeiro a gente precisa de um conceitozinho, tá? Que é o conceito de figura fantasma. O que é uma figura fantasma, gente? É uma figura que, na hora que a gente olha para ela, ela não faz muito sentido, tá? Mas que a gente utiliza para tentar realizar algumas demonstrações. Normalmente, nessas demonstrações, onde a gente vai criar, né, vai usar alguma figura fantasma, são demonstrações por absurdo, né, redução ao absurdo, as chamadas demonstrações por contradição. Tá? Por exemplo, dizer que uma figura fantasma é dizer que eu tenho essa reta aqui e tenho uma outra aqui aparentemente paralela a ela. Tá? Mas eu digo que elas não são paralelas, então eu puxo isso para cá, ó, lógico, olhando essa figurinha, está deixando de ser uma reta, né? Mas eu vou admitir que são duas retas que estão que tem interseção num ponto aqui, tá certo? Então isso seria uma figura fantasma, dizer que isso daí seriam duas retas, por exemplo. Por sinal, vai ser algo bem parecido com isso daí que a gente vai usar no próximo teorema, tá? Um corolário, perdão, que diz o seguinte, diz que se duas retas distintas do plano, tá, formam com a transversal ângulos alternos internos congruentes, então elas são paralelas. Bom, isso foi o que eu tinha falado agora há pouco, que a gente estava considerando como um axioma lá na primeira unidade. A gente simplesmente aceitou isso daí, esse fato, como verdade lá na primeira unidade. A gente aceitou que se eu tenho duas retas e elas formam com a transversal ângulos alternos internos congruentes, então elas vão ser paralelas. A gente aceitou isso como verdade, né? E depois a gente usou esse fato para mostrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo seria 180 graus, tá? Na verdade, esse fato ele não é um axioma, ele pode ser demonstrado. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho R1 e R2, que são duas retas, tá? E que estão formando... Eu tenho aqui T, que é uma transversal a elas duas, tá? E eu sei que os ângulos alternos internos são congruentes. Ou seja, eu sei aqui... Deixa eu só trocar minha cor. Eu sei aqui que a medida de alfa é igual à medida de beta. Tá ok? Ângulos alternos internos congruentes, tá? Aqui, ó, eu tenho 180 graus, tá? Logo, esse ângulozinho aqui vai medir 180 menos alfa, ok? Bom, vamos supor, por contradição, né? Ou seja, eu quero mostrar que as retas são paralelas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer de conta que elas não são. Então, vamos supor que essas retas não sejam paralelas. Se elas não são paralelas, elas vão se tocar num ponto aqui, ó, nesse ponto C. Tá ok? Então, ó, na verdade, isso aqui, ó, esse pontilhadozinho aqui, tá? São os prolongamentos, esses pontilhados são os prolongamentos das retas R1 e R2. Então, caso elas não sejam paralelas, elas vão se tocar aqui num ponto C. Tá ok? Aí o que é que acontece? Ó? Essa figurinha aqui, ó, A, B, C, por isso que é uma figura fantasma, né? Aparentemente não é um triângulo, mas se R1 e R2 são retas, tá? E esses pontilhados são os prolongamentos das retas, então eu tenho aqui um triângulo, tá ok? Tem um triângulo ABC, tá? Mas aí o que é que acontece, ó? Eu tenho um triângulo e tem esses dois ângulos aqui, ó, 180 menos alfa e beta. Vamos fazer a soma desses dois ângulos aqui? Bom, quando eu pegar 180 menos alfa mais beta, eu vou ter 180 menos alfa mais alfa. Por quê? Porque alfa é congruente a beta. Os ângulos alternos internos são congruentes, né? Essa é a minha hipótese, tá certo? Bom, então, ó, 180 menos alfa mais alfa, isso dá 180 graus. Isso é um absurdo, tá? Aqui, né? Isso é uma contradição, tá? Por quê? Porque a gente demonstrou agora há pouco que
a soma de dois ângulos internos de um triângulo sempre vai ser inferior a 180 graus. E então o que acontece? Ó, se essas retas se tocarem em um ponto, tá? Se elas se cruzarem no ponto, eu vou ter um triângulo com dois ângulos internos somando 180 graus. Aí é que está a minha contradição. Logo, essas duas retas não podem se tocar em ponto nenhum. Elas têm que ser paralelas. Tá? Então, essa é a demonstração. Tá? Então, se eu tenho duas retas, tá? E essas duas retas formam com a transversal dois ângulos alternos internos congruentes, isso me garante que essas duas retas são paralelas. Tá? Então, é isso daí, tá? E usando esse fato, tá? É que a gente demonstra que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, tá certo? Então, justamente por isso que a gente não poderia usar esse fato, né? Aqui, por exemplo, na primeira demonstração aqui do ângulo externo, mesmo para provar o teorema do ângulo externo, eu não poderia usar o fato de que a soma dos três ângulos dá 180 graus, tá? Se eu soubesse disso, né, ficaria fácil aquela demonstração, mas na verdade ficaria um ciclo aí, né? Usando esse fato para poder demonstrar o teorema do ângulo externo, mas na verdade é o teorema do ângulo externo a partir dele, tá, que eu consigo provar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, tá bom? Então, bons estudos para vocês, tá? E se liguem aí na nossa próxima videoaula, tá bom? Um abração aí para vocês.